Bom, pessoal, cá estamos nós trazendo mais informações. Hoje, dia 2 de setembro de 2023. Muito bom dia a todos. Primeiro comentário aqui do nosso vídeo. Pedro Barbosa, um abraço, Pedro, um bom sábado. Ele comentou aqui: eu creio que a esquerda tem muita coisa oculta, mas que virá à tona em breve. Pode ter certeza disso também, meu amigo. Também acredito dessa mesma maneira. G Dias joga Lula no meio da fogueira na CPMI. Aí, valeu. Marcado aqui o comentário. Vamos para nossa matéria? Olha só, gente. Eu fico me perguntando, né? Cadê a mídia brasileira? Essa é mais uma daquelas perguntas que a gente faz. Cadê a mídia brasileira? Aonde é que ela está? Veja só. Efeito Lula. Brasil cai de 5º para a 9ª posição no ranking global de economias. Estávamos em 5º lugar quando Lula assume o Brasil. Nem foram 6 meses, 7 meses, nós estamos no 9º mês, não foi nem um ano, lá, 9 meses. Entramos no 9º mês de governo Lula e o Brasil já perdeu 4 posições no ranking da economia. E tem mais um detalhe. A Índia ainda não apresentou o seu relatório. Significa que o Brasil ainda pode cair mais ainda. Gente, eu fico me perguntando, eu fico querendo entender esse governo. A mídia se cala diante de tudo o que está acontecendo hoje. O Brasil está andando para trás. Estamos vivendo um retrocesso sem tamanho. É aumento do desemprego. É a Petrobras, por exemplo, deixando de ser a 2ª maior empresa no mundo que pagava... como é que chama? Não é ativos, não. O nome é outro lá, eu esqueci agora. Né? Mas me fugiu o nome agora. Né? Eu trouxe a matéria, repeti isso algumas vezes aqui, né? Mas que, enfim, era a 2ª empresa que mais crescia no mundo. A gente chegou a ser a empresa que mais lucrou, que mais dava lucro no governo Bolsonaro no mundo. Com Bolsonaro isso aconteceu. Né? Isso aconteceu com Bolsonaro. Hoje, nós não estamos nem entre as 20 maiores empresas que pagam ativos. Lembrei. Não era dividendos, não é ativos. Né? A Petrobras era a 2ª maior empresa que mais pagava ativos no mundo. Hoje, nós não estamos nem entre as 20 primeiras. Significa que o lucro da Petrobras caiu. A Petrobras começou a andar para trás. Presta atenção, olha a queda no ranking aí. Né? Nós, hoje, não enfrentamos uma pandemia. Nós hoje não enfrentamos uma guerra na crise como a Ucrânia e a Rússia. Mas o Brasil está andando para trás e eu não consigo entender essa lógica. Porque você para e pensa. A mídia no governo Bolsonaro atacou o governo o tempo inteiro dizendo que a economia estava ruim. Nós tínhamos o tal do despiorar. Ninguém admitia o crescimento do país. E é engraçado porque nós tivemos pelo menos 2 anos de fique em casa, a economia vem depois. Um momento em que a arrecadação do governo federal caiu. Um momento em que as despesas do governo federal aumentaram para socorrer a população mais carente, para socorrer as empresas e impedir que elas demitissem pessoas. Vocês lembram disso? Nós tivemos empresas que metade do salário era pago pela empresa, metade do salário era pago pelo governo federal. Né? Muita gente que trabalhavam 8 horas passaram a trabalhar 4 horas, mas continuaram recebendo os mesmos valores. Começaram a diminuir os turnos, mas os valores, o salário continuou sendo o mesmo, porque metade era pago pelo governo e metade era pago, né, pelo empresário. Ou seja, o governo saiu socorrendo, mas se fica em casa, a economia, a gente vê depois, impediu que 80% do país trabalhasse, arrecadasse, não tinha arrecadação. Ou seja, ali você tinha tudo para ver esse cenário que a gente está vendo agora. Brasil caindo da 5ª economia para a 9ª economia. E sujeito a cair mais ainda, porque a Índia não declarou ainda, não mandou o seu relatório. Então, naquele momento, que o país não estava andando para frente, que nada, ninguém estava trabalhando, tudo parado,
seria natural, até porque era uma crise global. Nós estamos falando de uma crise global, apesar da esquerda, da militância, da mídia tentar colocar como se fosse o Brasil, apenas o Brasil, o único país no mundo a estar passando por um problema. Naquele momento a gente teve o problema, aí em 2000, e a comparação aqui, gente, ela é feita exatamente em 2022, quando a gente está saindo da pandemia, quando a gente está vivendo ainda a segunda crise, que foi o momento da guerra da Ucrânia com a Rússia, onde a gente teve, o mundo passou por um problema de desabastecimento de diesel. A Ucrânia, né, é um país que exporta grãos, um dos maiores exportadores, a gente também depende deles para isso. Mesmo assim, com tudo isso, o Brasil, ele cresce. Vai ver aqui na matéria, o setor agropecuário alavancou a economia brasileira. Uma coisa que eu acho interessante em Bolsonaro é justamente isso. Você vê Lula falando sobre a economia do Brasil, ele fica naquelas falas bonitas, não, nós temos que fazer isso, temos que melhorar a vida do trabalhador, a gente precisa trazer mais investimentos para o Brasil, sabe? Eu penso que isso, eu penso que aquilo, mas tudo que é penso é torto, como diz o ditado, né? Só que a gente não vê ele falar exatamente do problema. Ele fala aquela fala bonita, técnica, mas não fala do problema. Nós vivemos a pandemia, entramos numa crise, Bolsonaro foi lá e correu atrás de um setor, alavancou o agro. Quem é que está alavancando o Brasil hoje? Até o agro, gente, está recuando. Até as nossas exportações estão caindo. Vocês conseguem entender isso? Que justificativa tem nesse atual governo para a crise que a gente está enfrentando, para a queda no ranking da economia que a gente está vendo? O nome se chama Haddad. O cara que colou numa prova de economia hoje é ministro da Fazenda. Vocês vão esperar o que disso? A turma de Lula, quando assumiu ali como é que é o nome, meu Deus? A transição em 2022, ali em dezembro, o que eles falaram? Não, porque o Brasil, a economia está um deserto, acabaram com a economia. Bolsonaro acabou com a economia. O Brasil era o 5º no ranking. Com Lula, o cara que veio para consertar tudo que Bolsonaro fez de errado, para melhorar a vida do brasileiro, para trazer emprego, para avançar na economia, com Lula, em menos de 8 meses de governo, entrando para o 9º mês, o Brasil perde posição e perde 4 posições. Sai de 5 e vai para a 9ª posição. Como é que a gente explica isso? Como é que a militância explica essa queda? Quer dizer, o Brasil vem... O Lula pega o país, presta atenção, o Bolsonaro entrega o país com superávit de 56 bilhões de reais. Gente. Eu não entendo a cabeça da militância em enxergar o óbvio. Bolsonaro entrega com 52 bilhões. O que é que Lula faz com o Brasil em 8 meses? Um déficit, ele reverte. Ele pega algo positivo e joga para o negativo 40 bilhões. Só para vocês terem uma ideia, esse é o governo que está aí, gente. O Brasil em 2022 cresceu 2,9. Se subisse mais um pontinho, empatava com a China. Nesse ano, está previsto para 1, qualquer besteirinha. E a tendência é só diminuir. É o governo que está aí, gente. É o governo que está aí. Que a mídia, como a Globo, por exemplo, diz que o Brasil, a economia brasileira, o Brasil está no caminho certo. Qual é esse caminho, eu não sei. Certo para onde, eu tenho até medo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição do vídeo você já sabe, tem chave Pix, lá tem um e-mail, né, como Pix, para você ajudar o nosso canal, você que gosta do nosso conteúdo, gosta do nosso trabalho, seja um colaborador, seja um apoiador. No final da descrição, links para as nossas redes sociais, Twitter, Trends, Instagram, segue a gente por lá. Vamos lá? O crescimento de 0,9% do PIB brasileiro no segundo trimestre de 2023 fez o país perder uma posição no ranking global de economias, caindo para a 9ª colocação. No primeiro trimestre do ano passado, o Brasil havia ficado em 5º lugar após um recorde histórico da agropecuária, com Bolsonaro.
O levantamento foi feito pela agência de classificação de risco Austin Rating, que analisou os dados de 46 países que já divulgaram o desempenho de suas economias. A Índia, por exemplo, ainda não divulgou, o que pode jogar o Brasil mais para trás ainda. A Indonésia lidera a lista, com crescimento de 3,9% no segundo trimestre. Entre os países ricos, apenas os Estados Unidos e o Japão aparecem entre os 10 primeiros colocados. O Brasil está empatado com Romênia e atrás da Costa Rica e da Sérvia, mais à frente da China e do México, que ficaram empatados na 10ª posição com um avanço de 0,8%. Para 2024, a projeção da Austin para o crescimento do PIB brasileiro é de 1,33%. Tá aí. Com Bolsonaro saindo da guerra da Ucrânia, pandemia e tudo, o crescimento foi de 2,9%. Com Lula pegando a economia, crescendo e subindo, 31 coisa por cento. E o ano que vem a gente vai ver cai mais ainda. É o governo Lula, gente. Tá aí. Comentários, né? Márcia Bonita Linda Vasconcelos, minha amiga, um bom dia, querida. Ela comentou aqui. Bom dia, minha amiga. Bolsonaro e Michele convocam população para ato político no Distrito Federal. Marcado aqui. Agradecendo a nossa amiga pelo carinho. Marcar aqui, cadê? Pronto, marcado o comentário. Santos Batista, comentando também a ausência de direitos humanos e tortura é a diversão do Dino, Xandão e do Ladrão. Comentou no vídeo, G. Dias afirma que imagens divulgadas pela CNN foram alteradas. Marcado aqui. Cadê? E mais um para finalizar. Lourdes Kamen comentou aqui, deixa eu ver. E se fosse um ministro de Bolsonaro dizendo isso? G. Dias afirma que imagens divulgadas pela CNN foram alteradas e se a dar um pau danado, usando a imprensa de mentira, de fake news. Bom, gente, um abraço, fui! Vamos ficar ligado, hein?